cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria nós podermos estar aqui. Deus tem nos dado graça de podermos estar aqui. Eu vou primeiro trazer a palavra do Senhor, porque sempre quando a gente nos reunimos, é para sentir a presença de Deus. É para meditar na palavra. A palavra, o testemunho é edificante. O testemunho nos edifica, nos dá mais força, nos dá mais coragem, mas o que nos completa é a palavra. Amém? Quem trouxe Bíblia, acredito que todos trouxeram, porque todos somos crentes aqui, né, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu trouxe um esposo, mas eu creio que não vou nem precisar usar. O Espírito Santo já está aqui. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Capítulo 9, versículo 15. Eu estava na minha casa, quinta-feira passada o Alex disse para mim: ô varão, por que tu não testemunhou? Eu falei: Vaso, eu fiquei preocupado com o tempo, não tinha vindo aqui ainda, não deu para mim testemunhar. Obrigado, irmão. Mas outra hora, em outra oportunidade, quem sabe eu falo alguma coisa. Verdadeiramente Deus tem feito várias coisas na minha vida. Outra hora eu não estava aqui, ou às vezes estava dentro de uma cadeia, às vezes estava traficando droga. A minha vida era perdida, irmão. Hoje eu reconheço, eu vejo que eu sou um milagre vivo. Viver eu posso dizer, assim como vocês também podem dizer, nós somos um milagre vivo. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. Eu estava perguntando para Deus: Senhor, eu nunca preguei a tua palavra. Essa é a primeira vez que eu prego a palavra de Deus. Oh, glória a Deus, é desse jeito. Eu nunca preguei a tua palavra, meu Deus. O que o Senhor quer dizer para a tua igreja? Fala comigo. Desde quinta eu tenho dito isso para Deus. O que eu vou falar para aquela juventude? É uma juventude, sim, mas querendo ou não, é a igreja de Deus. Então eu não posso vir aqui na frente e dizer qualquer coisa para vocês, porque vocês é a igreja de Deus. E quando se trata de igreja de Deus, é noiva. E noiva é íntima de Deus. Então eu não posso vir aqui dizer qualquer coisa para vocês. E eu orando a Deus, falei para Deus falar comigo ontem no culto lá do Dourado. E nada, meu Pai amado, eu não posso chegar sem uma confirmação. Mas Deus sempre envia alguém. A Aline falou: renúncia. Depois que Paulo aceita o Evangelho, o que Paulo faz? Renúncia. Paulo renuncia tudo o que ele era, ou que ele não era também, porque Paulo perseguiu o Evangelho. A Bíblia vai nos dizer que para você conhecer a Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, Saulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Saulo ele sabia tudo da lei. Ele sabia tudo da lei daquele tempo. Saulo ele poderia ser um teólogo. Saulo tinha uma inteligência dos mandamentos da lei. Ele foi criado aos pés do sacerdote, aos pés de um cara que sabia de tudo. Os costumes, as leis, o que podia, o que não podia. Saulo perseguia o Evangelho. Saulo matava sem dó, prendia, batia. Saulo acabava com a vida do crente, irmão. Saulo destruía a vida do crente, matava a fé do crente. E Saulo ele tinha um sentimento, eu penso assim, a Bíblia não vai dizer. Saulo tinha um negócio dentro dele que era uma raiva, um ódio tão grande que ele não podia passar perto de crente. Quando ele passava perto de crente, ele queria dar-lhe o porrete. A Bíblia vai nos dizer que quando Estevão foi morto, as roupas, as vestes de Estevão caíram aos pés do jovem Saulo. Alguns capítulos atrás, no capítulo 6,
no final do capítulo, vai dizer que Saulo ele teve um sentimento. É desse ponto que começa a Bíblia a narrar a história de Saulo. E num certo dia, Saulo, com esse sentimento, já suspirando raiva e ódio de todos os apóstolos, de todos os discípulos de Jesus, pede a carta ao sacerdote, aos principais, os fariseus daquele tempo, e vai a Damasco para caçar mais crente, para matar mais sonhos, para matar mais profetas. E eu fico me perguntando o que um cara desse tem na mente? Matar crente? Nós somos a luz do mundo. O que um cara desse quer? Brincar com Deus? O que um cara desse pensa? Eu fico imaginando o que ele pensava, né? Matar crente, cara. Nós não faz nenhum mal para ninguém, né? Nós somos a luz. E Saulo vai. Ele mais... A Bíblia não diz quanto, mas ele e mais alguns. E ele vai indo no deserto, seguindo a direção de Damasco. De repente, no capítulo 26 de Atos, a Bíblia vai nos dizer o próprio Saulo, só que já não Saulo, mas Paulo, porque depois que ele aceitou a Jesus, ele já passa a ser Paulo. Para o meu ponto de vista, Saulo e Paulo têm duas diferenças. Antes de encontrar Jesus, era Saulo, com ódio, com raiva, sem esperança, com vontade de matar e de vingança. Depois que encontrou Jesus, passa a ser Paulo, com amor, determinação, com a palavra, com intimidade, com renúncia. Chegou ao ponto no deserto que ele vê uma luz. No capítulo 26 vai dizer que é perto ao meio-dia. O sol que mais brilha, a parte do sol é o meio-dia. Se você for perceber, a parte que mais brilha do sol é o meio-dia. Chegou ao meio-dia, viu a luz, que era mais forte do que a luz do sol. E pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É Jesus falando com ele. E no momento exato, Saulo diz: quem é Senhor? Ele sabia que aquela voz não era a voz de qualquer um. Ele sabia que aquela voz vinha do céu. Ele conhecia a lei, ele conhecia os mandamentos, ele sabia que acima dele tinha um Deus, ele só não queria reconhecer que era Jesus. Ele sabia, porque ele... Posso dizer que ele era mestre. Ele tinha todo o entendimento, ele só não queria reconhecer que era Jesus. Então ele disse: quem é Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Aí então Saulo diz: o que tu queres que eu faça? Aí Jesus disse para ele... Aí Jesus disse assim: é difícil tu... Não fala com essas palavras, fala com outra. Não vou procurar ali, porque... É difícil tu lutar contra os aguilhões? Ou seja, é difícil tu reconhecer que eu sou Deus? É difícil, Paulo, tu reconhecer que sou eu, Jesus, que padeci, que morri? Sou eu, Deus, que posso te salvar? A Bíblia diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões? Jesus estava dizendo para ele: é difícil, Paulo, você aceitar que sou eu? Naquele momento, Paulo pergunta para ele o que ele devia fazer. Então Jesus disse a ele: vai para Damasco, que lá eu direi o que tu vai fazer. E Saulo foi, e os que estavam com ele levou ele até Damasco. E ele foi na casa de um homem. No rodapé vai dizer que no meu rodapé da Bíblia Pentecostal, que é Judas, a casa de Judas. E chegando lá, Deus revela a Ananias, um discípulo de Jesus, que era para Ananias ir até Saulo. Que Deus tinha dado uma visão a Ananias, a Saulo, perdão. Então Ananias temeu, falou: Senhor, eu tenho ouvido desse cara aí, esse caboclo aí gosta de matar crente, esse caboclo aí gosta de perseguir a igreja. Vai lá, porque esse para mim é vaso escolhido. O que eu quero dizer a vocês, igreja? Que Deus, não importa, irmão, onde o cara esteja, não importa. Se Deus tem uma obra, meu amigo,
Ele vai mover o inferno, vai mover o que for. Ele vai trazer, porque Deus é Deus, irmão. Aos 11 anos de idade, eu me lembro como se fosse hoje, 2005. Eu estava entrando no ginásio, no ensino fundamental fase 2. Eu estudava no colégio Bento Mussurunga. Eu morava numa favela, eu estava contando pro Adel, lá no Retiro. Eu morava numa favela, mano. E olha, só Jesus, é a mão de Deus mesmo ter me tirado de lá. A minha mãe era alcoólatra, com deficiência, síndrome do pânico, paralisia infantil, fobia. O meu pai era traficante. Quando eu tinha 2 anos de idade, ele saiu fugido por 2 homicídios. Eu vivia assim, ó, pela rua. Não tinha ninguém para me dizer o que eu fazia, não tinha ninguém para me educar, ninguém mandava em mim. E assim foi na minha vida. Com 11 anos de idade eu comecei a fumar cigarro. No mesmo ano eu comecei a fumar maconha. Dias depois, cheguei lá na... E a minha mãe não podia, irmão, comprar uma roupa para mim. Ela era alcoólatra. Ela não podia comprar um tênis da hora para mim. Nem um conselho às vezes ela podia me dar. Eu cheguei no cara lá um traficante, falei: ô meu irmão, é o seguinte, eu moro aqui desde os meus 2 anos de idade, dentro aqui, eu conheço todo mundo. 11 anos, irmão, 11 anos, olha o que o diabo faz na vida da pessoa. Eu quero trabalhar, irmão. Falei pra ele, eu quero vender droga. Comecei a vender droga, 11 anos de idade. Aos 13 anos de idade, aos 14 anos de idade, comecei a cheirar cocaína. E a minha vida foi indo. E eu fiquei conhecido por várias pessoas. O crime, ele é uma coisa tão ignorante. Você está aqui, pessoas que você acha que nem te conhece, já te conhece faz tempo. Porque a notícia rola. Quando você está envolvido, a notícia corre rapidinho. Eu fui conhecendo pessoas. Quando, aos 15 anos de idade, fui preso pela primeira vez, num centro socioeducativo para menores infratores. E fiquei ali 5 dias. E no meu coração estava determinado assim: eu não vou parar. Eu conhecia a palavra de Deus, porque tinha as pessoas que me levavam quando eu era criança, eu ia. Eu conhecia a palavra e eu já tinha posto no meu coração, o diabo já tinha colocado no meu coração que eu não ia parar. Que aquilo ali ia ser só uns 5, 6 dias e logo eu já ia sair fora e ia fazer os adiantos de novo. A vida foi passando, comecei a me envolver com assalto, com tráfico e foi indo. Comecei a usar mais. Diversas drogas, irmão. Bom, nunca injetei na veia, mas já usei diversas drogas. Aos 16 anos fui preso pela segunda vez, com crimes maiores. Aos 17, fui preso pela terceira vez. E um dia eu estava dentro da cadeia, assim, aos 17 anos, eu já estava com um pouquinho mais de juízo. Eu tenho uma Bíblia até hoje lá na minha casa, ela é jeans. Ela tem a foto da minha mãe, por isso que eu carrego ela. Fica bem pela palavra. Aí eu estava assim, eu ganhei de uma administradora que trabalhava, uma estagiária que trabalhava dentro do centro socioeducativo. Ela falou: ó, isso daqui é pra você. Eu fazia estudo bíblico lá dentro. Eu falei: valeu, obrigado. E comecei a ler a Bíblia. E dentro da cadeia eu disse para Jesus um dia: eu quero ser crente, Senhor, quando eu sair daqui. Eu quero ser crente. Glória a Deus. Eu quero pregar a tua palavra. E comecei a ler o Novo Testamento inteiro. Vou confessar que eu entendi poucas coisas. Tempo tinha de sobra para ler. Eu nem sabia o que era jejum, mas eu abri a mão de um almoço. Eu não sabia o que era jejum. Jejum não é simplesmente se você parar de comer, não é você fechar a boca. Jejum tem muitos critérios. Tem que só não comer, tu tem que ficar num momento de adoração. Que adianta você jejuar e só sair palavras vãs da tua boca? Você para de comer, mas só sai bobeira da tua boca. Isso aí, Deus vai receber isso. Eu não sabia o que era jejum, mas não comia. Comecei a ler a Bíblia. Um dia, um culto que teve lá, eu senti o Espírito Santo. Eu não sabia o que era língua estranha, mas eu ouvia na minha mente
na minha mente, aqui dentro da minha mente, que é o nosso coração espiritual. Esse é o nosso coração físico. Nosso coração espiritual é a nossa mente. Vinham umas palavras estranhas. Não era inglês nem alemão. Mas vinham umas palavras assim, que eu queria falar e queria, mas eu ficava meio assim, porque tinha mais de dentro comigo. Alguns já eram revoltados, alguns mexiam com umas coisas mais pesadas lá dentro, tipo espiritista. Aí eu ficava na minha. Aí um dia eu saí pro estudo bíblico e falei assim pro irmão Luiz. Falei, irmão, esses dias, no dia do culto que você veio aí, li umas palavras diferentes pra mim. E eu fiquei meio assim de dizer, porque as outras pessoas que estavam comigo, ele falou, esse é o Espírito Santo, irmão. Eu falei, amém. Aí eu falava só eu, na minha mente. Eu falava, na minha mente. E eu não esquecia. Passou os dias, lá dentro mesmo, chegou uma irmã uma vez, bem simples, bem humilde, tipo crente mesmo, sabe? Crente. Eu tava saindo já da grade, assim, indo pro fundo do alojamento. Ela falou, João, vem cá pra mim, vem cá, vem cá. Deus, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer isso, cara. Tem uma grande obra na tua vida. Eu falei, amém. Amém. Passou os dias, saí no dia 29 de junho de 2012. Saí da cadeia, fui para casa do meu irmão, comecei a trabalhar. Fui para a Assembleia de Deus, só conhecer. Fui, não me senti bem. Tal. Aí um dia, eu já tinha parado com o crime, tinha parado com tudo. Deus, de uma certa forma, estava trabalhando na minha vida. Me mudei da minha cidade para uma cidade do lado, para eu não ficar com aquelas pessoas, porque amizades influenciam, irmão. Querendo ou não, influenciam. Você tem que ter a tua opinião, você tem que ser uma pessoa de opinião. Mas as amizades, elas vão influenciar. O inimigo é astuto. Ele usa diversas formas para te derrubar. Ou para você fazer alguma coisa que não seja do agrado de Deus. Eu me mudei. Aí eu lembro que era aniversário da minha mãe. Olha o presente que eu dei para ela. Vai vendo, o presente que eu dei para minha mãe. Dia 6 de abril. Fui visitar ela. Na minha mala eu já estava levando um revólver 38. Porque eu tinha briga com pessoas lá na minha cidade. E eu fui, né? Fui para casa da minha irmã. Alguém aqui deve ter conhecido o João. O Gustavo só deve ter conhecido o João Carlos. E ele tinha ficado preso comigo. Hoje ele é de Deus. Está preso porque Deus permitiu. Ele não ouviu a voz de Deus. Aqui no Dourado, Deus falou com ele, ele não quis, foi preso. Mas está lá. Deus está trabalhando na vida dele. Peguei e fui para casa da minha mãe. Chegando lá, eu soube que esse cara estava lá em Moarama. Esse cara que queria me matar. Eu falei, agora pronto, né? Vou ter que pegar um revólver e ficar assim para baixo com o revólver para me proteger. Mas Deus, ele é tremendo. E ele tinha uma obra na minha vida. E naquele momento ele estava fazendo eu enxergar que ele tinha. Que ele tem. Eu peguei o revólver e falei, ó irmão, eu vou lá ver minha mãe. Já eu tô aqui. Eu andei daqui no portão da sede e a viatura me enquadrou. Me levou preso por porte de arma. Lá na casa da minha mãe estava o cara que queria me matar. Me esperando. Lá no portão da casa da minha mãe. Eu fui preso num domingo, no dia 7. Olha o presente que eu dei pra minha mãe. Fui preso no domingo. Na segunda-feira o cara morreu. O cara que queria me matar. Eu não tinha R$1 no bolso. Não tinha nada. Minha família não tinha nada. De advogado era mais de R$1.000. Eu saí na terça-feira. Não sei como. Não sei como que aconteceu. Na quarta-feira eu embarquei para Santa Catarina. Cheguei aqui em Santa Catarina com uma mala. Dava para contar as minhas roupas. Acho que tinha umas 3 camisas, umas 2 calças, uma que tinha um rasgo no joelho porque eu tinha caído de moto. Tinha caído de moto, uma irmã me chamou para ir na igreja, eu falei, não irmã, vamos tal dia, vamos sábado. Sábado fui pro baile. Saí do baile 4 horas da manhã, 4h05 eu tava na frente da igreja, tudo arrebentado de moto. Fazer compromisso com Deus, irmão, tem que ser sério. Tem que ser pros filhos. A palavra diz. Porque a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, não. Entendeu? Tem que cumprir. Enfim. Peguei. Deus me deu o livramento. Vim para Santa Catarina. Aqui eu falei, eu vou para Santa Catarina. Eu morava aqui, o João. Ah, lá vai ser da hora. Tem praia, curtição, outras baladas, outras reis. Fazer
Tá, ó, o inimigo é sujo, né? Eu nunca fui numa igreja aqui. A primeira igreja que eu fui foi aquela que eu tô hoje. Nunca fui em outra igreja. Nenhuma outra igreja. Teve um dia que eu dobrei os meus joelhos. Eu falei no meu coração: vou renunciar. Vou renunciar. Viver longe de família, irmão. Quem mora longe de família, jovem, solteiro, 20 anos, longe dos pais, sem ninguém. Ninguém me proíbe de nada aqui. Só que acima de mim tem um Deus. Ele vê todas as coisas. Entendeu? É difícil. É difícil, irmão. Eu falei: não, Jesus. Eu fumava droga. Uma noite antes de eu dormir, uma noite antes de eu dobrar os meus joelhos no pé da minha cama, 7 horas da manhã antes de trabalhar, eu tinha fumado um baseado, um baita. Tinha fumado. Eu falei: Jesus, passou, eu dormi e tal, acordei de manhã, estava indo trabalhar, dobrei os meus joelhos no pé da minha cama. A partir de agora, eu quero ser crente. Eu quero parar de fumar maconha, quero parar de usar droga, quero parar com tudo. Quero ser crente, mais crente. Se for para ser crente, pé na igreja, pé na rua, eu não quero não, Senhor. Naquele dia, eu nunca mais senti vontade de fumar. Mas já ameaça tudo, sabe por quê? Quando você toma uma atitude, ele vem para te derrubar. No mesmo dia eu fui demitido no meu emprego. Mas Deus é mais esperto que o diabo. Ele é onisciente. Ele sabe. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu já tinha passado na frente da igreja do Dourado. Vai lá naquela igreja. Já veio assim no meu coração. Eu falei: ô João, vamos lá na igreja, naquela igrejinha que nós vimos lá? Vamos. Tava o Diego, eu acho que o Diego até tomou um susto. Chegou eu e o irmão lá. Bonezão, estilo mano, tá ligado? Corretona, relojão, pá. Eu tava com um blusão que tinha o 50 Cent com 2 revólveres nas costas. Onde estava? O Gustavo tava lá. O Diego chegou e me deu um abraço: seja bem-vindo. Falei: amém. Conhecia, sempre quando um crente falava alguma palavra que me edificava, que era de bênção pra mim, eu falava amém. Primeiro dia também do obreiro que tava pregando lá, era o meu primeiro dia, o primeiro dia dele. Aí ele ministrou a palavra e falou: tem alguém para Jesus? E aí uma voz bem no meu ouvido, bem suave assim, falou: vai lá e abraça ele. Diz para ele que eu te trouxe aqui. Eu saí de onde eu estava, fui lá na frente. Pô, primeira vez que eu fui para a igreja, eu não ia ter coragem de fazer isso. Fala a verdade, lá no púlpito do Dourado, lá em cima, ele estava lá atrás da tribuna assim, ó. Fui lá atrás dele e falei: varão, me dá um abraço, Jesus me trouxe aqui. Ele me abraçou, chorava. Se você for ver aqui na Atos dos Apóstolos, depois que Paulo aceita Jesus e que Ananias ora por ele, as escamas do olho dele caem. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo se esforçava e confundia os judeus. Paulo se esforçava no jejum, na oração, na consagração. Paulo buscava o Senhor. Já não era mais Saulo. Saulo estava para trás, irmão. Saulo ficou lá atrás, lá no deserto, caído. Saulo ficou lá no mundinho de Umuarama, Paraná. Saulo já era Paulo. Era Paulo convertido, cheio da presença de Cristo. Glória a Deus. Era Paulo que pregava. Paulo renunciou, sabe por quê? Paulo, ele podia fazer qualquer coisa que ele queria, ele tinha entendimento. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha o apoio de todos os principais sacerdotes, dos judeus. Ele tinha o apoio de quem ele quisesse. Ele era conhecido. Ele tinha o apoio de Gamaliel, mas ele renunciou. E todos aqueles que eram amigos dele, depois queriam matar ele. Levaram ele, ficou 3 anos preso. Prisão domiciliar, ia na Itália, ia até finalmente na Europa. Falava com reis, pregava para reis. Paulo renunciou totalmente a vida dele. Paulo foi um dos maiores missionários que existiu naquele tempo. A história de Paulo é linda. Aí eu falei: eu vou levar essa palavra para os jovens. Enfim, eu cheguei aqui daí, né? Nossa, aceitei Jesus. No outro dia eu já fiquei feliz, alegre e tal. E agora? Estou desempregado. Será que foi adiante para mim? Eu ficava pensando: será que foi bom? E comecei a buscar, como Paulo começou a buscar em jejum. Aí eu me lembrei que eu sabia umas palavras mágicas que só Deus sabia. Arrumei um serviço no posto.
Lá do Dinho, lá no pedaço. Bah, lá vai Marcelo de bicicletinha, 5 horas da manhã, pedalando daqui lá. Eu ia no jejum, quando eu voltava, passava no monte. Senhor, me batiza. Me batiza, Senhor. Ficava das 6 até as 2. Tinha vez que era 3 vezes na semana. Senhor, me batiza. Me batiza. Não deu um mês, irmão. Tava o Marcelo rodando igual peão lá na frente da igreja do Dourado. Foi bênção. Foi glória de Deus. E as promessas foram vindo. Mas sempre tem no coração do jovem, né? Entra na igreja, quer ficar tudo de boa, arrumar um serviço, sossegado, arrumar uma namorada e ficar de boa. Era o meu pensamento. Tem que casar, tem que ficar de boa e tal. Nem sabia o que Deus tinha para a vida do camarada, ele já quer. Irmão, Deus ele não precisa de ajuda. Ele vai te dar no tempo certo, no tempo que tu precisar. E esses pensamentos foi subindo na minha mente, foi subindo. O diabo ele trabalha na tua vida, jovem, devagarzinho. Não pense que o diabo tem pressa, que ele não tem não. Para ele é adiante te derrubar. Ele vai bem devagarzinho. Eu morava com um rapaz, ele era do mundo. E eu começava a pregar para ele. Direto. Eu não posso ver uma pessoa que não é crente do meu lado. Entrou um hoje no meu serviço, já fui falar de Jesus para ele. Entrou um hoje no meu serviço. Aí falava para ele, e ele orava, parecia um defunto. Meu Deus do céu. Ele deitava na cama assim, gente. Deitava, juntava os pés e ficava assim. Aí um dia eu falei para ele, por que você não fala de jeito? Não, eu rezo assim mesmo, que eu já rezo e já durmo. Eu comecei a orar por ele. Um dia que eu cheguei na minha casa, entrei bem no sapatinho assim, tava ele lá de joelho, orando de joelho. Levei ele para a igreja uma vez, todo barbudo, aquelas pessoas nativas, sabe? Todo barbudo, sentou, ficou meio estranho, assim, meio da juventude, não quis e tal. Eu falei, louco, Rafa, Deus é bom, cara. Ele não quis ficar. Eu falei, amém, irmão, mas a minha parte eu fiz. A nossa parte a gente faz. O que Jesus deixou pra gente fazer, a gente faz. É pregar. Se eles não quiserem, meu irmão, amém. É uma escolha deles. A nossa parte nós estamos fazendo. O dia que nós estiver lá no trono branco e Jesus falar, meu filho, o que tu fez pra mim? Ah, Senhor, aquele dia lá eu preguei para aquele, aquilo que o Senhor deixou lá para os discípulos pegar o evangelho, eu fiz. Amém? Entendeu? Eu fiz a minha parte, ele não quis. E sempre ia pessoas diferentes lá na casa dele, na nossa casa. Pessoas do mundo chamavam ele para ir para balada e tal. E o diabo devagarzinho foi ponhando pedra na minha vida. De novo. Saí da igreja. Fiquei um mês, fui visitar meu pai, lá em São Paulo. Uma favela que só Deus. Bosque dos Lenheiros, Piracicaba. Lá é triste o negócio. Quando eu voltei, eu já não era mais o mesmo. Eu já estava mais fraco, já estava mais tal. Mas assim, não sei se eu hoje não, irmão. Um dia foi na minha casa me buscar para mim na igreja. Estava eu lá, bem sossegado, escorado na parede, sem camisa. Uma renca ali na minha casa. Quando o Diego saiu, quando o Diego entrou dentro de casa, todos que estavam ali saíram. Todos. Não ficou um ali dentro. Não ficou um. Eles não aguentavam ficar perto do Diego, o cunhado do Gustavo, nosso líder. Ele não aguentava. Aí me arrumei, fui para a igreja e tal. Aí saí da igreja. Fiquei um mês fora. Aí Deus, essa foi a maior experiência que Deus deu na minha vida. Porque Ele me provou que eu sem Deus eu não sou nada. Eu não sou nada. Se Ele falou para mim, se eu não entrar e não fazer o que Ele quer que eu faça, Ele vai fazer assim, ó. Porque eu te dei a oportunidade. Um dia eu estava vendendo droga, já aqui em Santa Catarina, lá na minha casa. Eu acordei de manhã assim, estava drogado também. Eu falei, pá, vai vir polícia na minha casa hoje. E uma voz que estava me falando isso o dia inteiro. Quando deu 7 horas da manhã, eu falei, vou sair daqui, cara. Saí. Eu ponhei o pé fora do portão da minha casa, andei uns 50 metros. 2 viaturas da Tática, lá de Florianópolis, dentro da minha casa. Rebentou com o portão, rebentou com tudo. Entraram para dentro na minha chave e tal. Eu falei, meu pai amado. Só que quando a gente está na apuro, você procura um profeta, um homem de Deus. Nessas horas, quando a água bate na bunda, eu falei, e agora? Procurei advogado, o advogado foi lá, não deu nada. Na mesma noite, era 11 horas da noite. Eu falei, eu não vou para minha casa.
Eu saí. Eu estava na casa de uma pessoa ali perto da nossa igreja. Saí da casa dele e fui pro rumo atrás da nossa igreja. Tem a nossa igreja, para trás tem algumas ruas, tem um mato. Que é nos fundos da igreja do pastor Isaías. Nos fundos daquelas ruas lá do pastor Isaías tem um mato que divide. Eu saí indo para a direção do mato, porque eu não ia para minha casa. Os polícias dormiram na minha casa me esperando. Aí eu indo, eu vi duas viaturas. Duas viaturas vindo assim, eu entrei pro meio do mato. E fui sumir no meio do mato. Quando deu meia-noite, eu bati lá na casa do varão. Fábio. Que dá os glória. Os glória bem alto. Falei, irmão, me ajuda. Entrei, ele me ajudou. Já viu na hora o meu estado. E fui no banheiro da casa dele, fechei a porta e falei bem baixinho. Senhor, é a tal da promessa. Se o Senhor me tirar dessa situação, eu faço prova. De repente passou assim, ó. Tudo passou. Foi embora e tal. Cheguei na minha casa, dormi. No outro dia, de noite, antes de eu dormir, dobrei os meus joelhos. Eu comecei a viver uma nova vida para Deus e falei, Jesus, o que eu quero agora? Agora vai ou racha. Eu ouvi uma voz negra, diabólica, uma voz tão demoníaca, vindo assim na minha direção, e deu uma gargalhada bem medonha no meu ouvido. Falei, misericórdia, aquela noite eu não dormi. Vivi nas promessas, irmão. Vivi nas promessas, vivi nos sentimentos, que é difícil a gente superar. Sentimentos amorosos, familiares. É difícil a gente superar. Só que por Jesus tem que ter renúncia. Não vai ser fácil, irmão. Tu chegar lá na frente de Deus, na frente do portão do céu, e Ele falar, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Tá achando que vai ser mamão com açúcar? Não vai, irmão. Vai ser difícil, vai ser doloroso. Esses dias eu estava vendo um vídeo que foi postado no grupo, que eu tenho um grupo. Eu estou num grupo do WhatsApp dos pessoal lá do Paraná. Pessoas lá no Islã, no Iraque, lá não sei na onde, que é mortas a tiros pelo terrorista porque não negaram a tua fé. E se no Brasil fosse assim? E se no Brasil fosse assim, André? Ou tu nega, tu morre. E aí? E se fosse assim? Será que verdadeiramente, irmão, sem hipocrisia, será que verdadeiramente, será que nós teríamos coragem de fazer isso? É complicado. Aí Paulo, ele começa a pregar o Evangelho. Eu não me lembro o versículo certinho do que eu vou te dizer aqui. Mas eu li uma vez uma passagem, já me esqueci. Mas eu sei que está na Bíblia. Paulo disse para mim, nada mais importa. Pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, é o que basta. Para nós entrar no céu é só a vontade de servir a Deus. Para nós entrar no céu vai ser tão maravilhoso, irmão. Imagina, Deus, lá no coral de Deus, o diabo não deixa você vencer na vida, porque ele sabe o jeito que é lá. Ele sabe que lá tem ruas de ouro, tem muros de jaspe, tem um rio que sai do trono de Deus, e do lado é árvores da vida, que as suas folhas servem para remédio das nações, está em Apocalipse. O diabo sabe que não tem dor, não tem choro, não tem pranto. O diabo sabe que lá é maravilhoso. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Deus, Ele tem um plano na tua vida. Maior do que a pregação do Evangelho, maior do que você ser doutor ou ser médico, maior do que o namorado que tu sonha, maior do que tudo isso é a tua salvação. Foi dito aqui pela língua, pelas influências que a juventude sofre. Se algum dia um celular, um WhatsApp, um Facebook ou qualquer outra pessoa te tirar a tua atenção, irmão, vai pro joelho. Vai pro joelho, porque o negócio está ficando complicado. Se algum dia alguma coisa te fazer sair da presença de Deus, vai pro joelho, porque mais vale você ir pro céu sozinho, de boa, do que ficar ir pro inferno, com WhatsApp, Facebook e tudo mais. Mais vale. E eu oro pela minha família toda, porque a minha família tem uma promessa há mais de 10 anos atrás.
Não feita a mim, mas feita pelo meu primo, primeiro que se converteu. Deus falou pro meu primo que ele ia salvar toda a minha família. E eu oro pela minha família. Oro pelas minhas irmãs, oro pelos meus pais. Só que a cada momento que eu vou entrar na presença de Deus para adorar a Deus, eu sinto o Espírito Santo falando para mim: adore. Somente adore. O segredo é adorar. Se eu te dizer que depois que eu aceitei Jesus, o meu pai, ele fumava maconha, fumava pedra igual doido. Ele falou para mim: filho, eu tenho tanto orgulho de você. Eu não pude te criar. Eu não pude te abraçar, te dar um carinho de pai e tal. Mas por te ver assim, eu tenho tanta vontade de ir para a igreja. Por te ver assim, eu falei aqui hoje. Eu disse pro velho que foi: ah, meu filho vai pregar. Meu filho, pô, eu já fumei maconha com meu pai, velho. Eu já cheguei cocaína com meu pai, velho. Eu e o meu pai, assim, numa mesa. E eu sou a cara dele. Parece que é dois irmãos. Eu e o meu pai usando droga. Eu e o meu pai. Eu falei pra ele: pai, vou pregar. Você tá dando tanto orgulho pra mim. Eu ligo pra minha mãe. As pessoas que andavam comigo não acreditam que eu sou crente. As pessoas que andavam comigo lá no Paraná não acreditam. A minha irmã aceitou Jesus. A minha mãe aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A minha madrasta, eu prego para ela direto. E quando eu prego, ela é afastada. E eu só falo a verdade. Que é para ela saber como que vai ser. Eu falo para ela: aquela mulher tem um dom de cantar, gente. Eu falei para ela esses dias: o dia que você chegar na frente de Jesus, Jesus vai falar assim: ô minha filha, eu te dei uma voz linda para você cantar. Você cantou? Eu falei para ela assim, ó. Ela: não cantei. Então e agora? O que tu quer aqui? Apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Desculpa, gente, é forte, mas é verdade. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Mas não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Não adianta, que não vai tampar nunca. Não adianta. Ei, eu te dei um talento. E a parábola dos talentos? Se tu não multiplicar o talento que tu tem, tu vai enterrar, vai se perder. E aí? Vai chegar diante de Jesus e vai falar: Senhor, eu não trouxe nada para o Senhor, eu vim de bolso vazio. Não trouxe nem um fruto. Aí a árvore vai para a fornalha, porque vai ser cortada. Aquele que não dá fruto, Deus corta. Eu sei que cada um aqui tem um talento. Eu jejuei para estar aqui hoje. Jejuei a semana inteira. Até hoje. De segunda até hoje. Com medo de... mas eu sei que Deus é comigo. Né? Gente, cada um aqui tem um talento. Deus falou para mim, esses dias, Ele falou... Eu tava assim já... eu vou voltar para o Paraná. Minha família me chamou de volta, mas não é tempo de voltar. Os meus pais me chamou. Meu irmão me chamou para voltar para casa dele. Só que não é tempo de voltar. Dói, porra, eu sofri, velho.